Namaskar. Há pouco falei da educação como a maior ferramenta ainda disponível no planeta Terra de transformação social. Quando falamos de educação, nós vemos, a partir da época do humanismo, na época do iluminismo, quando o humanismo se torna a filosofia mais importante, geralmente do mundo ocidental, apesar de sabermos que esse humanismo começa na Europa lá no século XV, XIV, alguma coisa, e no mesmo momento que se celebrava o respeito do ser humano, o cuidado do ser humano na Europa, a esse mesmo momento que a Europa partiu para invadir e colonizar o resto do mundo. Portanto, podemos dizer que esse humanismo ficou no campo intelectual. Ele não chegou a tocar o ser humano simples, o ser humano na sua comunidade, o ser humano da rua. E, portanto, a Revolução Industrial, quando ela chega, chegamos a ganhar mais capacitação de transformação, de destruição do meio ambiente. O ser humano se colocou como dono do universo, dono do planeta, a parte dele, apoiando o outro. E, portanto, o antropocentrismo, que nasceu de tudo isso, nos coloca hoje na frente de crises grandes no planeta Terra. A crise ambiental, que hoje está levando crise de chuva, de inundações, de ventos, de calores incríveis. Crises econômicas, o desequilíbrio econômico que nasce do egoísmo, nascido exatamente dessa visão de eu me posicionar, eu sozinho, me dominando o espaço. Essas questões geram uma situação no planeta onde temos 1% da população mundial detendo mais de 80% da riqueza mundial. Recentemente, eu vi um relatório no Brasil 1% da população tendo mais de 34, 35% da riqueza produzida no país. Esse desequilíbrio econômico é atrelado a um desequilíbrio social. E no mundo inteiro, aí se encontra todo tipo de dominação, de controle, mas em todos os países sempre encontra um núcleo e uma periferia. Um núcleo, um centro afluente e uma periferia sofredora, que ela é trabalhadora, sustentando o sistema. Não é por acaso que um francês diz: por que será que os muitos são sempre direcionados e controlados pelos poucos? Na base de tudo isso, a filosofia humanista, que foi uma filosofia fantástica, que cantava os valores humanos, que cantava as artes, a cultura, coisas fantásticas, não chegou a ser traduzida em transformação humana. Ficou de serviço de goela para fora. Prabhat Sarkar, Shri Prabhat Sarkar, meu professor de Tantra, nasce no planeta Terra em 1920-21. E nesse momento ele observa esse rumo ao qual hoje estamos celebrando seu nível máximo, hoje onde as corporações dominam inclusive estados, determinam os líderes de Estado. E o desequilíbrio econômico, ao invés de ser recuperado e corrigido, sempre está crescendo mais. Só pensa a transferência de riqueza que aconteceu durante o Covid, dos pobres aos ricos. Pensa a transferência de riqueza que aconteceu depois da crise de imobiliário. Não é que somos contra business, enriquecimento e bem-estar, mas queremos ver que todos, cidadãos que nascem no planeta Terra, têm oportunidade de crescer, de garantir sua vida e de ser útil para sua comunidade. Um sistema que contempla todos, não um sistema excludente, mas inclusivo. Portanto, a ideia do humanismo foi transformada pelo Sri Prabhupada Ranjan Sarkar na ideia que nós chamamos de neo-humanismo. O que é neo-humanismo? Neo-humanismo é o novo humanismo. Humanismo do passado. Todos os valores, toda a prática cultural, ética, científico do humanismo, mas
com o amor do coração, estendido a todas as outras espécies. Aí, nesse caso, a visão da ontologia, que é a ontologia humanista e individual egoísta, a ontologia humanista é relacional. Eu com você, com a natureza, com as plantas, com os minerais. Portanto, um cunho bastante ecológico, algo que nos lembra visões culturais, ancestrais, de comunidades tradicionais, como os índios, que dizia que a terra não nos pertence, as águas não nos pertencem. Nós fazemos parte delas, fazemos parte, essa visão do ecossistema. Nós fazemos junto, convivemos com os outros não humanos. A presença deles, das plantas, dos animais, dos minerais, no ecossistema harmonioso, simplesmente melhora a qualidade da vida dos humanos. E, portanto, é um sistema interdependente entre diferentes tipos de seres, entre diferentes classes de seres. E, portanto, o neohumanismo tem que ser estendido a todos. O neohumanismo vai além dessa visão amorosa, poética, e entra de forma contundente na visão da atuação da mente humana, a visão da libertação do intelecto. O intelecto livre de todo tipo de dogmas, que foi, na verdade, a base do início dos estudos científicos. Queríamos eliminar todo tipo de charlatanismo, todo tipo de imaginação, todo tipo de valores que não funcionava. E, portanto, essa liberação do intelecto vai ter, portanto, que ser baseado no estudo aprofundado da mente humana, das estruturas humanas, de como são influenciadas, como são fortalecidos. Por quê? Porque conhecimentos mal articulados vão precisar do desenvolvimento do intelecto crítico para desnudá-los e trocá-los, se possível, por valores e ideias mais sustentáveis, não para uma pessoa, para duas pessoas, mas para todos. O professor Milton Santos, que é um professor brasileiro, um geógrafo, ele chegou a falar que a política é a arte de garantir o bem coletivo. E essa arte de garantir o bem coletivo é somente feita quando alguém tem uma visão, e a visão tem que atender ao bem coletivo. Esse Milton Santos nos colocando, quando uma atuação não traga o bem coletivo, ele é egoísta, ele vai ser destruidora para o bem da comunidade como um todo. E, portanto, o desenvolvimento do intelecto crítico é fundamental. Para Bertrand Sarkar nos explica, para alguém garantir o bem-estar individual, ele vai ter que ter uma base ética muito forte. A base ética, nesse caso, é a capacidade de analisar intelectualmente o que é bom, o que é importante, o que é necessário, o que não é, o que é desnecessário, e fazer, tomar decisão apropriada no sentido do bem coletivo. Essa parte do pensar. Agora, a parte de fazer acontecer necessita uma força interna, uma força que aparece no estudo do si, quem sou eu, de onde venho, para onde vou, da compreensão profunda de mim mesmo, do outro, da minha relação com o outro, com a natureza, com tudo. Firmar profundamente essa visão ontológica para eu saber meu lugar nesse mundo. É como que eu vou me associar. Naturalmente, uma visão metafísica também de eu, o universo, o cosmos e a relação entre todos os seres. Aí, naturalmente, podemos chegar à visão do antropólogo jesuíta, o padre Teilhard de Chardin, que chegou a dizer que nós, humanos, não somos seres humanos tendo experiência espiritual, mas ao contrário, somos seres espirituais tendo experiência humana. Portanto, nessa visão humanista, holística, salienta
a visão da consciência como permeando o cosmos inteiro, como o elemento que, inclusive no campo de busca de conhecimento, empurra o ser humano a mais busca, a mais busca. O fim da busca de conhecimento só acontece quando o sujeito e o objeto se tornam um. É o grau que Sócrates nos diz que conhecimento, que não é autoconhecimento, é sombra de conhecimento. Então, vocês estão vendo, dessa visão humanista, essa filosofia humanista, essa praxe humanista no campo da educação, vai ter várias consequências que não vou perder seu tempo a colocar. Existem já várias educações humanistas que existem no planeta Terra, muitas delas usando várias técnicas de desenvolvimento, brincar, arte, muita coisa a colocar. A educação humanista é essa educação que contempla o macro como um só, o sistema macrocósmico, e dentro do sistema macrocósmico, os seres todos conectados, caminhando num processo de aprimoramento, dentro de um processo de autotransformação, dentro de um processo de iluminação, dependendo naturalmente do estado de cada um, onde está. A educação tem que servir a garantir oportunidades iguais a todos, para que todos tenham a oportunidade de participar de forma mais eficiente, mais proativa e mais contundente para garantir o bem coletivo. Com essa educação, contamos criar lideranças planetárias que têm atuação local e compreensão global. Cidadãos que, bem pequeno, vão desenvolver seu aspecto emocional, sentimental, intuitiva, intelectual e claramente cuidando de seus corpos para que haja uma harmonia entre os sistemas glandulares, neurônios, cardiovasculares e todo o resto. É nessa visão de uma educação completa que considera o ser humano na sua plenitude, inclusive a possibilidade de autoconhecimento, de conexão com o núcleo do cosmos, e chamamos educação humanista. Muito agradecido. Se tem pergunta, fica à vontade, me manda. Podemos criar mais falas pequenas como essa. Namaskar.